Cara, assista agora 2 entrevistas que Jô Soares realizou sobre saídas do corpo, pós-morte e espiritualidade com o médium Wagner Borges. Durante as entrevistas, Wagner Borges explica o que é projeção astral, relata suas experiências fora do corpo e comenta como foi seu encontro com o espírito do cantor Tim Maia. Veja só! Ele vivencia experiências fora do corpo. Eu vou conversar com Wagner Borges. Quem é que está sentado aí? É você ou você? Não, eu mesmo, com esse peso todo, só pode ser eu. Pois é, mas esse negócio de sair fora do corpo, você sai, fica se vendo, essa coisa toda, não é isso? Isso. Um gordo sai fora do corpo? Sai. Mas ele não tem medo de cair nele mesmo? Não. Essa experiência, Jô, ela é conhecida com o nome de viagem astral ou experiência fora do corpo, que consiste na capacidade que toda consciência tem de temporariamente, durante um relaxamento, o sono, da consciência se desprender temporariamente para fora do corpo físico. É uma experiência estudada desde a antiguidade, notadamente pelos povos orientais, que trabalhavam isso dentro da meditação na Índia antiga, dentro do Antigo Egito. E hoje em dia é feito todo um estudo por vários pesquisadores, e aqui no Brasil há muitos desses pesquisadores, tentando traduzir para a população, de uma forma simples, bem clara, o que é esse fenômeno. Por exemplo, se você me deixar perguntar ao público que está presente aqui, existem muitas sensações que as pessoas têm durante o sono e não sabem explicar, que são indícios dessa saída do corpo, que a pessoa trava o processo devido ao medo. O medo faz o metabolismo acelerar e corta o processo. Eu posso perguntar para eles, uma plateia aberta, se eles já sentiram essas sensações, só para você ter uma ideia, como é que isso é mais comum do que se pensa? Permite? Não. Agora... Pode perguntar, claro. Amigos, por favor, levante o dedo. O dedo? Só o dedo? Levante o dedo, por favor. Quem é que já acordou alguma vez na vida sem conseguir se mexer? Tentou abrir os olhos, não conseguiu. Tentou chamar alguém para te tirar daquele estado de paralisia até que você abruptamente recupera o movimento. Por favor, levanta o dedo quem já teve isso. Você observa a quantidade de gente. Outra pergunta, você está cochilando... Você vai passar por cima disso? Posso? Gente, Pode? todo mundo... Não, tá, vai. Outras pessoas estão cochilando entre a vigília e o sono, e elas têm nitidamente a sensação de estar escorregando ou caindo, e então ela está deitada e de repente ela toma um tranco. Por favor, levanta o dedo quem já teve isso. Esse é um deslocamento energético, Ju, que nós temos quando o metabolismo cai. A aura, aquele campo energético que você já ouviu falar, desloca-se temporariamente e encaixa abruptamente, onde então a pessoa tem esse solavanco. Mas tem outras explicações aí, tem explicações científicas aí para as duas coisas, mas por enquanto. Que normalmente as pessoas... Você não vai dizer que vai todo mundo sair do corpo agora, todo mundo... Não. É durante o sono que ocorre, devido à queda do metabolismo, padrão de ondas cerebrais também. E outra sensação muito comum, as pessoas às vezes têm a sensação que estão inflando, estufando energeticamente. Isso é muito comum. Isso é muito comum em quem aplica energia pelo reiki, a cura prânica, que sente um inchaço energético nas mãos. Eu nunca. Nunca, né? E então ocorre essa dilatação. Já aconteceu com algum de vocês se sentir estufando energeticamente? De repente você está vendo televisão. Eu e o Jô, a gente já está fisicamente mesmo, né, Jô? Eu já botei a mão para baixo. Mas muitas pessoas sentem essa sensação de expansão. Algum de vocês já teve isso? Por favor, levanta o dedo. É uma sensação, Jô, de como se a aura Aquele tivesse... magricela ali levantou. Levanta aí. Levanta. Fica em pé. Você se sente expandindo, inflando? Inchando. Fora do corpo a gente não tem tamanho, né? A dimensão ultrapassa. Como é que volta então depois? Aí não tem como não voltar, né? Não tem como fugir. Se der pra fugir... Inclusive, eu pedi ao pessoal da produção, eu acho que eles capturaram lá no meu site algumas figuras dessas saídas do corpo, que eu acho que tem aqui para projetar pra gente ir mostrando um pouquinho desse fenômeno. Mas você vê, esse negócio do inflado, só o seu amigo ali, que é seu amigo, é seu aluno aquele, né?
Pelo que ele falou, já deu pra Ele sacar. é um aluno, sim. Só ele que infla, mas ninguém inflou aqui. É que essa sensação é menos comum do que as duas anteriores. Agora deixa eu te contar. Eu já tive essa sensação uma vez só. De você estar grudado na cama e você querer se mexer e não consegue, querer falar e não consegue, querer pedir socorro e não consegue, e você termina num grito, que aí você grita, e aí o grito sai. Acaba. Só que aí você depois percebe, e depois também, claro que eu fui comentar isso com alguns médicos e tudo. Não, você está num estado de semiconsciência. É um estado alterado de consciência. Né? Então você pensa que está tudo isso, mas no fundo você está aí dormindo. Só que tem um detalhe, Jô, que eu posso até aconselhar as pessoas. Quem tem essa paralisia com frequência, e muitas pessoas têm até medo de dormir, eu sei disso porque eu dou cursos sobre isso, e a quantidade de gente que vem estudar esse assunto. Quem tem com frequência, o que deve fazer? O que a pessoa deve fazer? Até uma comprovação para ela, porque essa experiência é pessoal e a pessoa vai poder comprovar. Em lugar de tentar se mexer, tentar se debater, porque quando a pessoa acorda nessa situação, devido ao medo, as suprarrenais vão liberar adrenalina no sangue, vai acelerar o metabolismo, por isso a pessoa desperta abruptamente, pode gritar, algumas acordam até chorando, Jô. Então o que a pessoa deve fazer? Não tentar se mexer, é exatamente o contrário. E aí o que vai acontecer? Se ela ficar quietinha, o que acontece? O padrão de ondas cerebrais... Mas ela vai sair do corpo? Ela sai. E ela pode tirar a comprovação para ela própria se ela não tentar se mexer. Agora, eu posso fazer uma pergunta também para a plateia? Claro, você vai deixar? Opa, então, por favor. Obrigado, eu deixei você, então. Essa experiência de ficar durão na cama, né? Quantas pessoas tiveram isso mais de uma vez? Quantas pessoas tiveram essa experiência no mês passado? É um perigo ali. Você tem sempre? Ou você está falando isso só para aparecer aí no microfone? Fala a verdade. Não. Aliás, eu já comentei. Eu já comentei com você os meus dramas de sono. Eu tenho isso sempre. Não, é verdade. É verdade. Todo dia. O Bira também tem um drama de sono terrível. Para ele acordar é um inferno. Bom, eu só tive isso uma vez e há 30 e tantos anos. Eu tenho isso desde os 15 anos, eu vou fazer 40, há 25 anos que essas sensações vêm acontecendo comigo. Eu tinha 15 anos quando ocorreu a primeira saída do corpo, sem querer, era a década de 70, não tinha com quem conversar, não tinha nada na internet, não havia livro sobre isso, não havia nem internet. Olha, eu não vou dar o nome da pessoa, mas eu conheço uma pessoa, que é a pessoa mais cética que você possa imaginar. Não é um místico, tá? E ele um dia me contou isso, que de repente ele disse, eu acho que eu devo estar perto de morrer, porque... De repente eu me vi saindo do corpo, no teto, me olhando na cama, fui no outro quarto e aí tinha um papel que tinha caído no lixo, que não era para ficar no lixo, eu vi, voltei, aí eu me vi entrando no corpo de novo, fui lá, tirei o papel do lixo, botei num outro lugar, voltei para a cama, saí de novo, voltei e realmente o papel não estava mais lá. Então... Não foi um sonho que eu tive, foi uma coisa que aconteceu. Então, quer dizer, como eu já disse aqui, eu não duvido de nada. Se amanhã essa caneca falar bom dia, Jô, eu digo bom dia, caneca. Bom dia, caneca. Agora, como é que... A minha pergunta é o seguinte, por que essas coisas não são passíveis de controle? De você, por exemplo, eu dizer, ô Wagner, me ensina aí, como é que sai do corpo? Olha só, Jô, primeiro ponto básico é que essas experiências ocorrem em estados alterados de consciência, onde o corpo está em relaxamento profundo, semelhante ao do sono. Tem que estar de barriga para cima? Não, necessariamente não. Pode ser de lado? Porque o padrão de ondas cerebrais, por exemplo, agora, ele está em beta, que é ondas cerebrais de vigília física. Quando uma pessoa relaxa um pouquinho, o cérebro emana ondas alfa. Quando ela está no sono leve, ondas teta, e no sono profundo, ondas delta. Então essas experiências ocorrem normalmente em ondas teta, ou seja, um estado semelhante ao do sono, leve e que vai lentamente se aprofundando. Por isso, 99% dessas experiências ocorrem durante o sono. E a dificuldade de você controlar esse processo, tipo, eu vou ali ou vou lá, a dificuldade naturalmente é de concentração, porque nós não usamos totalmente a capacidade mental que nós temos, né? Então, para direcionar isso para lá ou para cá, fica difícil, sendo que fora do corpo também, o que sai do corpo, na verdade, o chamado corpo espiritual, o corpo astral, que muitas tradições falam, ele funciona de uma forma diferente, então ele flutua.
porque não é afetado pela gravidade e atravessa objetos sólidos também. Então ele funciona sob outras leis não físicas. Não, eu sei, mas como é que a pessoa sabe que vai voltar? Existe uma conexão energética, um fluxo energético entre o corpo que fica adormecido e o corpo espiritual que sai. Essa conexão energética, ela sempre traciona o espírito de volta para o corpo, e é um nome que vem até da Bíblia antiga, cordão de prata. Isso está lá no Eclesiastes, por exemplo. Isso se vê, se entrar uma pessoa no quarto, vê o cordão? O cordão de prata, ele funciona numa frequência sutil, até mesmo para a própria pessoa que está sendo projetada para fora. A própria pessoa não vê? É por dois motivos. Primeiro, porque naturalmente essa conexão está conectada na cabeça por trás, conectada ao corpo. E como ela está indo projetada para frente, raramente ela faz isso para olhar para trás. E segundo, que esse cordão de prata, quanto menor a distância entre o corpo espiritual e o corpo físico, ele é mais denso. Mas esse cordão de prata pode se estender por se estender indefinidamente. Deixa eu ver umas fotografias. Tem aqui uns desenhos, aliás. Deixa eu ver. São tiradas do meu livro, O Viagem Espiritual 2. Ali você está vendo na figura uma conexão na cabeça, que é justamente esse cordão de prata, e a aura em torno do corpo humano. A aura é aquele campo energético multicolorido que todos os corpos têm. Mas aí o que está em cima, ele se vira depois para olhar o de baixo, vira, né? Na sequência você vai ver. Ele fica na posição vertical, se vira, porque normalmente sai na posição horizontal, porque é a posição em que o corpo está deitado. E depois toma a posição vertical naturalmente. Vamos, vira de novo. O jeito tem que estar de cueca assim, não, né? Não, é que normalmente o corpo espiritual, quando sai, ele tende a tomar a aparência do corpo humano um momento presente. E a pessoa normalmente está deitada com um pijama, um short. Então, normalmente, nu pode aparecer pelado também, peladaço. Eu só durmo nu, quer dizer, se eu sair do corpo, vou sair pelado também. Necessariamente não. Por exemplo, uma pessoa, um médico, ele está muito identificado com a roupa branca, por exemplo. Então ele pode dormir às vezes pelado e aparecer com a roupa branca plasmado, o subconsciente dele plasma fora a indumentária mais característica da personalidade da pessoa. Bom, agora ali é uma saída giratória, pode acontecer também. A pessoa sair em sai que nem saca-rolha? E outra coisa, Jô, normalmente nesse tipo de experiência... Sem abridor, sem nada. Sem abridor, sem nada. A pessoa nesse tipo de experiência, ela desperta, ela não vai sentir aquela paralisia. Literalmente, ela é expelida para fora do corpo espontaneamente. E isso é muito comum. Peraí, Wagner, fala mais devagar, porque você está emendando uma coisa na outra. Aí eu fico zonzo, já estou quase eu saindo do corpo. Já está quase indo também, né? Não, é o seguinte, você na hora que sai do corpo, né? Seja em saca-rolha ou seja em linha reta, voo direto, você controla até onde você vai sair, porque ali você foi jogado, você foi ejetado, ejetado. Mas aí você, assim que é ejetado, você controla. Você controla, você fica na posição normal. Parou. Bom, e aí vamos falar o seguinte. Se você está de barriga cheia, fica mais difícil? Dificulta o processo, tá? Porque o metabolismo ele não relaxa da maneira normal, é um bloqueio realmente. Agora, você por acaso, quando sai do corpo, a pessoa saiu do corpo, quer dizer, está com, vamos dizer, com corpo astral, ou vamos até chamar de alma, tá? Então, a pessoa que sofre uma experiência dessas, sofre não no sentido de sofrimento, mas que passa por uma experiência dessa, de repente fica quase que com uma certeza absoluta da existência da alma, né? Olha, Jô, não é quase, é certeza mesmo. Pois é, com certeza absoluta da existência da alma. Porque, poxa, se o meu corpo está lá e eu estou aqui, e ele se vê também, ele vê o corpo astral dele. Se vê e nota. É porque eu não estou maluco, então existe uma alma. Então, se esse corpo astral é o corpo que sai depois que a pessoa morre, também... mesmo. É o mesmo. É o mesmo. Você encontra, você, por exemplo, você pode sair do quarto, sair da casa e viajando por aí? Pode encontrar. Aí bate de frente com alguns espíritos, pessoas que viviam aqui e morreram e passaram por lá de lá. Exatamente. Que estão, quer dizer, você pega no caminho. Pega no caminho. Elas estão subindo. Não, olha só. É que isso é frequência. Normalmente o mais comum... É frequente? É frequente. O mais comum é você encontrar as pessoas que desencarnaram, vamos chamar assim, morreram, e você descobre que elas estão vivas do lado de lá, Jô. E isso é o que eu acho de mais grande... Vivas do lado vivas, de lá? A consciência sobrevive à morte. Eu não posso provar isso para ninguém. Não, eu sei. Quer dizer, viva você está falando no sentido... Viva, que eu digo... O espírito está lá. A consciência está viva, bem consciente. E isso, para a pessoa que tem essa experiência, Jô, a certeza é inabalável. Você passa a lidar com a noção de perda de uma forma diferente. E isso é um conforto que se dá
inclusive para as pessoas que mexem com isso. Quando alguém você não tem o menor medo de morrer? Não, quando alguém pergunta... Não tenho, Jô, sinceramente. Agora, obviamente, que eu não vou colocar a cabeça na linha do trem porque eu não tenho medo de morrer. Não. Eu adoro viver. Agora, você não quer antecipar nada. A hora que a morte aparecer, eu estou preparado, inclusive porque eu sei que tudo que está vivo um dia vai embora. Então, quando alguém fala, às vezes, de morte no sentido para um desencarnado, eu acho que esse assunto tem mais a ver conosco que vamos passar do que quem já passou. Porque é uma experiência que é a sequência da vida. Ô, Wagner, você já encontrou algum espírito desse chato? Olha, tem mala do lado de lá também. Vamos chamar isso aí de mala extrafísica. Mala sem alça astral. Né? É o seguinte, existem pessoas que são muito complicadas. A morte, ela não muda ninguém. Sim. Um segundo após a morte, a pessoa é a mesma. Muda. Muda de dimensão, mas a nível de consciência, não. Então, aquela pessoa complicada aqui, ela será complicada do lado de lá. Mas elas param para conversar com você? Dizem, eu morri, às vezes indo lá. Tem uns que não aceitam o fato de que estão mortos. Mas e tem uns que pensam que você está morto? Tem uns que pensam que a gente está numa situação igual. E você fala o quê? Eu falo, olha, eu estou vivo, né? E normalmente eu aplico um passe, uma luz que a gente projeta. Por quê? Isso muda a frequência deles, eles passam para o lado de lá. Fala mais devagar, você está uma metralhadora, menino? Eu quero saber o seguinte, você está... Porque é muita curiosidade, então se você falar, der uma resposta muito longa, eu me perco. Você está subindo e encontra um espírito que já desencarnou, vamos dizer, certo, né? Que já desencarnou e ele está louco porque ele morreu. Certo. Aí você diz, eu não morri. Eles acham que é uma sacanagem. Não, alguns sim. E outros pensam que você está maluco. Esse coitado, ele morreu e não sabe. Tem uns espíritos... Não tem? Tem uns espíritos que chegam pra gente e falam assim, olha, isso aí é um pesadelo, eu vou acordar, vou descobrir que você não existe, você é uma criação da minha mente, eu não estou morto, coisa nenhuma. E aí o que a gente faz? E isso é um dos benefícios dessa experiência. Você estende as mãos espirituais e aplica a luz com um sentimento muito bom a favor da pessoa. Essa energia entra no corpo espiritual da pessoa e desprende ela dessa dimensão, Jô. Mas peraí, mas então você faz isso? Isso é uma sacanagem que você faz com o espírito. O espírito diz, eu vou acordar desse pesadelo? Nada, ele vai acordar do lado de lá. Não. Tu tá morto. Mas depois que você faz essa aplicação, ele se sente bem? Se sente bem. E outra coisa, Jô, existe... Ele já responde outra coisa, é impressionante. Emenda uma na outra, fala. Existe do lado de lá grupos de seres espirituais bondosos, amigos, vamos chamar de anjo da guarda, guia espiritual, tanto faz o nome. Claro. Eles ajudam esse pessoal, envolve com muito carinho, para ajudar essa passagem que é difícil para todo mundo. E muitas vezes eles aparecem para nós, não porque nós sejamos especiais, mas é porque eles são muito sutis e esse pessoal que fica preso é muito denso energeticamente. Então nos usa como intermediário para chegar até eles e passar. Quando eles passam, esses seres com o maior carinho recebem, eles do lado de lá, vem toda uma explicação com carinho, adequada. Mas aí vem, por exemplo, pai, mãe da gente? Muitas vezes sim, os parentes que já foram antes, amigos. E eu posso garantir, eu não posso provar para vocês, gente, do mesmo jeito que eu não posso provar a impressão digital de Deus em cada coração. Mas eu posso dizer para vocês com certeza que nenhum de vocês vai morrer. E eu digo para vocês isso não com crença, é certeza. Quando alguém pergunta, você acredita nisso? Eu digo sempre, eu não acredito, eu tenho certeza. Nesse plano aqui vai morrer. Tô dizendo, não vai se extinguir, você vai continuar porque a consciência não é o corpo e ela sobrevive. Ô Wagner, para terminar, me diz uma coisa, nessas suas andanças você já encontrou o espírito ou o corpo astral de alguém que tivesse morrido, famoso, alguém famoso tivesse morrido? Olha, alguns, Jô, e eu sempre tenho muita cautela para falar assim, porque as pessoas pensam que tá querendo aparecer, porque disse que viu fulano ou fulana. Eu já vi alguns, a maioria é desconhecido mesmo, 99%. Sim. Agora, um ou outro eu já acabei vendo. Quem, por exemplo? Por exemplo, o Tim Maia. Tim Maia... E quando foi? Foi exatamente no dia que ele... No mesmo dia, assim, tipo meia hora depois. E ele estava sóbrio, legal? Não, estava tranquilo. Agora, aconteceu uma coisa, até que eu vou falar aqui isso... E ele foi, quer dizer, o Tim Maia foi. Olha, foi, né, porque ele não costumava ir aos shows e tal. E aí, mas esse compromisso ele não pôde faltar. Não, eu quero falar, quando eu falo aqui do Tim Maia... Falo com o maior amor e carinho. Era uma presença carinhosa, carismática. Uma saudade enorme do Tim Maia e do talento dele. Quer dizer que você encontrou com o Tim. E você chegou a conversar com ele? Não houve condição, porque era o momento em que ele estava partindo. E eu vi um facho de luz descer sobre ele. E ele ficou até na hora confuso e de repente ele fez assim. Ele sentiu que ia ser. E estava em boas condições. Eu queria falar para quem é fã dele, com toda a honestidade possível.
Tava legal, recebeu um raio de luz, que o Tim Maia era muito bem-humorado, Jô. E bom humor é uma coisa que falta muito para as pessoas. E bom humor vale muito, porque o paraíso é um estado de consciência, não é um lugar. Então, mesmo na Terra, com a vida complicada do jeito que é, ainda é possível a gente tentar uma reação melhor, porque o importante não é o que acontece, é o que nós fazemos com o que acontece. Eu posso deixar o endereço do meu site aqui? Pode, claro. Para quem quiser. Olha só, Jô, já trouxe para facilitar. Para qualquer... Já trouxe, não? Já. O nosso site, o telefone, é o maior site do país sobre viagem astral. Inclusive, eu trouxe para você os diversos livros e a revista Sexto Sentido, que a editora mandou para você. Obrigado. São vários livros sobre o tema e dois dos livros estão dentro do site, gratuitos, para consulta gratuita, exatamente nesse site aqui. Deixa eu ver o nome do site que você mostrou para todo mundo, menos para mim. Eu quero agradecer... IPPB ou IPPB? IPPB.org. Eu quero agradecer muito a chance de ter estado aqui falando do assunto desse com a liberdade que você está dando de falar, ok? Obrigado. É isso, eu que te agradeço, parabéns pela entrevista, pelo papo. E espero te encontrar muitas vezes aqui, antes da gente ainda, se né? encontrar tá certo, ali. Tá certo. Wagner Borges, daqui a pouco a gente volta. Yeah! Maravilha! Eu gosto do Quinteto porque ele começa sempre o programa com som quente. Eu não preciso nem pedir. Abriu, ele já... Vamos trabalhar. Ele viaja muito sem sair do lugar. Eu vou chamar o parapsicólogo Wagner Borges. Ô Wagner, hoje em dia quando se fala em parapsicólogo, parapsicologia, paranormal, muita gente fica um pouco de pé atrás. Sim. Isso te incomoda? Não, não incomoda porque eu não sou assim. Geralmente quando as pessoas falam muito nessa área de espiritualidade, paranormalidade, o pessoal espera um velhinho de barbas longas, um cara com turbante, com um incenso numa mão, uma pirâmide na outra e um cristal no pé. Tá? Ou espera um cara de terno e gravata falando de um jeito difícil que ninguém entenda nada. Eu trabalho nessa área de uma maneira um pouquinho diferente, porque eu tenho 31 anos e desde os 15 que eu experimento fenômenos paranormais e para mim é absolutamente natural, não tem que fazer religião em cima disso, nada, a gente tem que trabalhar com isso de uma maneira que a gente possa passar um trabalho honesto, que faça o outro crescer, aquele que está ouvindo. Então o que eu procuro fazer é desenvolver com as pessoas esse tipo de trabalho sem a mística em cima, sem a picaretagem, sem o comércio que tem por aí. Sim, mas isso não impede que a pessoa tenha fenômenos paranormais e seja uma pessoa mística, seja uma pessoa religiosa. Isso não impede nada. O que eu estou colocando é que criou-se uma mística em torno desses assuntos tão grande que quando se fala nisso só se pensa que é de um jeito, tá? Sim. Então o trabalho que eu procuro fazer é que para você trabalhar com essa área, você não precisa deixar de fazer nada de bom que a vida te dá. Tomar tua cerveja, ir à praia, transar e ainda mexer com isso por dentro, porque eu sou um paranormal, eu experimento essa experiência desde pequeno, mas entretanto eu sou normal, porque eu faço tudo que todo mundo faz. Agora, por exemplo, eu vejo aura a olho nu, espíritos falam comigo, eu tenho experiências fora do corpo desde criança, e isso tudo não me alterou como pessoa, isto é, eu convivo normalmente com todo mundo na rua. Desde que idade isso? Desde os 15 anos, Jô. Isso só começou a acontecer. Eu falo muito, viu, Jô? De vez em quando dá umas travadas aí, porque eu sou... Não, você fazendo vírgula, tudo bem, a gente encaixa. E se a vírgula for astral, você não vai perceber, aí vai ser complicado. Mas, Wagner, fala pra mim o seguinte, você disse eu escuto vozes dos espíritos, você falou que não há nenhuma religiosidade envolvida no que você faz. Como é que você sabe que as vozes são dos espíritos e não vozes... E não são vozes interiores tuas, da tua intuição? Não, pelo seguinte, uma dificuldade que vários médios sensitivos têm é justamente não ter a clarividência aberta, tá? Que é a capacidade de você perceber visualmente uma criatura que não é daqui, tá? Isso você tem? Eu tenho essa capacidade, Jô. Você aqui, por exemplo, tá vendo, tem alguma entidade que você esteja vendo? Não, tem várias, todo mundo que tá aqui, porque a gente não deixa de ser espírito. Mas uma coisa, por exemplo, nesse exato instante aqui, não tô vendo nada porque eu também não tô trabalhando nem concentrado para isso. Mas quando a gente está fazendo um trabalho de energia e fazendo qualquer coisa nessa área, eu começo a ver facilmente, tá? Eu quero te explicar, só te avisar aqui o seguinte. Vamos lá. Tem ali bem sentado ali à tua direita, o Tião, parece uma entidade. Mas não é. Não é. Ele
Eu te amo. Volta e meia senta um paranormal que diz assim, tem uma entidade ali que te protege. Tem um preto velho que te protege sentado ali. Ele sempre te acompanha. Eu vejo o programa, tá sempre ele sentadinho lá. Ele tá sempre te acompanhando, que eu vejo o programa todo dia, né? Ele tá sempre aí. O Tião realmente me protege, mas ele ainda tá aqui, firme, mesmo. Certo. Ô, Wagner, e você vê a aura, por exemplo, você vê a aura das pessoas? Sim, a aura, Ju, a aura... A minha aura, você tá vendo? Agora dá pra ver normalmente. Sua aura hoje tá esbranquiçada, amarelada, tá? Isso quer dizer o quê? Que tá boa. Quer dizer que tá boa, pelo seguinte, Ju. Esbranquiçada, amarelada é legal. É o seguinte, a aura é uma emanação energética que a gente tem em torno do corpo, por quê? A Terra é um planeta bombardeado por radiações celestes e solares. Essa energia, então, quando vem pra cá, ela satura a atmosfera de luz, no caso, e a gente respira o ar dessa atmosfera. Então, a principal maneira da gente absorver energia é respirando, por isso o yoga hindu. Então, a gente respira, absorve essa energia e ela cria um halo em torno do corpo humano que reflete mais ou menos o que vai no estado íntimo da pessoa em relação ao que ela está vivendo no momento. Quer dizer, esbranquiçada e amarelada é legal. Geralmente é uma pessoa que tem uma aura amarelada na altura da cabeça, tá? É uma pessoa extremamente inteligente, intelectualizada. E eu não tô puxando o saco não, viu? Não, você tá vendo o que você tá vendo, não puxo o saco não, tá? E no caso, a aura também, tem muita gente que por falta de conhecimento chama de áurea. A áurea é nome de uma mulher e nome de uma lei aí que a princesa Isabel fez. E aí é no ligado caso, a ouro, não ligado a aura. A gente vê aura, que é uma palavra que significa sopro de ar no original, tá? Quer dizer, um sopro energético que envolveria totalmente o corpo humano. Seria um pouco as auréolas que a gente vê nos santos nas antigos. Figuras católicas antigas, não exatamente. Porque na altura da cabeça, inclusive, você vê que essas auréolas são amareladas. É o que eu tô te falando, é o que emana do intelecto da pessoa. Quando a pessoa está muito doente, você vê a aura dela com que cor? Olha, geralmente a aura da pessoa tem uma largura mais ou menos definida. Quando uma pessoa está doente, essa largura tende a diminuir, ela fica cada vez mais colada em relação ao corpo humano. Na região onde a pessoa está apresentando um problema, a gente vê esmaecido ou escurecido, tá? Mas geralmente a aura da pessoa fica com uma tonalidade um pouco cinzenta. Apenas como curiosidade, por exemplo, se uma pessoa está extremamente irritada, ela fica com muito vermelho nessa altura do plexo solar. Se ela está vivendo um momento de amor com alguém, fica extremamente rosado na altura do peito. Se ela é uma pessoa muito simpática, ela fica com muito verde na aura, tá? Então eu acho até verde? Que verde é uma cor assim de simpatia, uma cor de cura, que você chega, cria uma empatia, cativa todo mundo com a tua presença, tá? Agora você precisa de uma iluminação especial para ver a aura de alguém? Não, eu não preciso de uma iluminação especial não, João. Vamos dar uma olhada no quinteto ali? Ó, o quinteto Bira tem uma sensibilidade boa, eu já estava olhando dali. O Bira tem uma sensibilidade muito boa na altura do peito, quer dizer, uma pessoa expansiva daqui para cá. Ele tem uma aura larga daqui pra cá. Certo. É que não dá pra fazer aqui ao vivo, porque leva algum tempinho, tá? Porque a gente pode fazer uns testes e mostrar, projetando energia na pessoa, porque algumas pessoas são tão sensíveis que quando a gente projeta energia, elas oscilam, mostrando que a aura delas tem uma soltura, quer dizer, tem um grau de paranormalidade latente ali, que poderia ser desenvolvido. O Derico, por exemplo, qual é a cor que ele tá? O Derico tá machucado, né? O Derico tá machucado provavelmente num jogo de futebol, qualquer coisa assim, né, Derico? É isso? Né? Mais ou menos assim. Tá mesmo, Derico? Tá. Você falou isso antes pra ele? Você machucou jogando futebol? Machucou a perna jogando. E aparece isso, né? Isso dá pra gente perceber assim. Não é que eu esteja vendo, eu pego por intuição que a pessoa tá vivendo no momento, tá? O Rubinho, com aquela barba toda, dá pra ver a aura ou ele tem que levantar a barba? Não dá pra ver, não. Inclusive, até uma questão, quem tem barba muito grande acaba tendo uma massa de energia maior aqui, porque o cabelo ele assimila muito a energia também. De onde vem aquela lenda do Sansão ter perdido os cabelos, ter perdido a força. Porque os cabelos absorvem bastante energia, né? Então, a pessoa quando tem uma barba grande, ela acaba tendo muita energia na altura da garganta. Por isso que ele fala sem parar. Ele fala... Quer dizer, é até uma maneira, eu não conheço ele pessoalmente, mas até uma maneira até da pessoa se preservar a barba, além do aspecto psicológico de quem está olhando, ver uma barreira de pelo, de cabelo, ainda a pessoa ainda se preserva atrás daquilo ali. O Miltinho, tá bem também? Miltinho na bateria? Tá? Olha, geralmente a pessoa que trabalha com bateria, ela tem muita energia nas mãos, tá? Exatamente pela própria profissão que ela tem, mas o Miltinho ele tem uma energia no rosto muito interessante, quer dizer, é uma pessoa assim, acesa por dentro, tá? Geralmente os bateristas em geral são assim. São acesões. São acesões, né? Porque a própria atividade de bater ali acaba criando um efeito físico um pouco maior. O Osmar, nosso maestro,
O Osmar tem bastante energia na testa, porque você já deve ter ouvido falar, Ju, dos chakras, tá? Ele, aliás, está até aparecendo porque o cabelo está indo embora, né? Agora, veja bem, você já ouviu falar dos chakras, que é uma palavra de origem hindu, que significa vórtice energético. Então, na aura de cada pessoa, existem pequenas aberturas por onde a energia cósmica entra. E existem pontos centrais onde essa energia entra, como o topo da cabeça para irrigar o cérebro. E a área da testa, tá? Quando uma pessoa, às vezes, é extremamente observadora, ela tem essa área, porque ela coordena toda a energia da região dos olhos. Então, a pessoa, por observação ou por prestar atenção em alguma coisa, ela tem essa característica de ter isso aqui aberto, e é a pessoa intuitiva também. Ô, Wagner, você quando olha pra pessoa, você já vê a aura? Ou, quer dizer, você olha pra todo mundo, você vê todo mundo com aura? Não, senão tava doido. Se eu fizesse olhando e visse, você fica literalmente doido, não. Você vê um arco-íris na tua frente o tempo todo? Não. Quando você faz a barba no espelho? Não, eu vejo a minha própria, tá? Você vê o tempo todo? Eu vejo a minha o tempo inteiro. Agora, veja bem, eu olhando normalmente, eu não tô vendo absolutamente nada. Eu preciso de 1 minuto pra prestar atenção na pessoa e olhar, que aí abre o canal, vê que senão você fica literalmente doido. Louco, claro. Louquinho. E a viagem astral? Como é que é esse negócio da viagem astral, Wagner? Viagem astral, Jô, é a capacidade que toda pessoa tem de projetar o próprio espírito, a mente, temporariamente para fora do corpo. É aquilo que é conhecido por aí como experiência fora do corpo, projeção astral. Mas todo mundo pode fazer isso? Isso é uma capacidade natural de todo mundo, tá? Em estado latente em todo mundo, mas tento, eu não consigo, eu fico... saio. Olha, Ju, até depois da entrevista, se você quiser, eu posso conversar um pouco contigo, eu até te dou algumas dicas, assim, úteis pra você. Agora, essa experiência, por mais incrível que pareça, pro telespectador que estiver assistindo, puxa, isso é loucura, não é não. Por exemplo, aqui na tua plateia mesmo, se eu fizer 2 perguntas aqui, eu garanto que metade das pessoas vai levantar o dedo que sim. Posso fazer a pergunta? Pode, claro. Por exemplo, vocês aí, levanta o dedo, quem é que já acordou de madrugada, sem conseguir se mexer, tenta abrir os olhos, não consegue, tenta acordar, não consegue, tenta chamar alguém para te acordar, sair daquele estado, não consegue, até que você acorda apavorado, conseguindo se mexer. Levanta o dedo, por favor. Tá. Você veja bem a quantidade de pessoas. Você veja bem a quantidade de pessoas. Já me aconteceu. Veja bem, o nome disso é catalepsia energética, porque veja bem, se você perguntar para essas pessoas... Você quer gritar e não consegue? Quer gritar e não consegue, não dá. Aí depois dá um grito quando consegue. Já estava acordado. Então, isso é uma sensação decorrente desse tipo de experiência, que é o quê? Para que haja essa saída astral, a parte energética, espiritual, vamos chamar assim, o corpo tem que estar com o metabolismo mais para baixo, para que o metabolismo lá embaixo, o espírito possa se deslocar. Então, às vezes, a pessoa acorda de madrugada no momento da transição, da saída. Só que como a pessoa não sabe o que está acontecendo, vem um pânico terrível e ela quer acordar. E querendo acordar, o que acontece? Vem um medo, acelera o batimento cardíaco, o metabolismo sobe e ela, na mesma hora, leva um tranco. Qual é a segunda pergunta que você ia fazer? E a segunda pergunta, que todo mundo vai levantar o dedo, que também tem relação com projeção astral, você está no início do sono, quase caindo no sono, no cochilo, tá meio aqui, meio lá, quando de repente você deitado toma um solavanco, parece que você está caindo e... Levanta o dedo, quem já teve isso daí. Você vai cair no chão. Levanta o dedo, por favor. Você veja bem, João. Então, se você for... Se você for procurar observar nas pessoas, a maioria das pessoas não sabe o que é isso, não sabe explicar, tá? Então são sintomas, eu afirmo, trabalhando com isso há muitos anos, sintomas desse tipo de saída, que é claro, com alguém orientando ou a pessoa estudando um pouco o assunto, ela já pega essa predisposição natural e consegue fazer uma experiência que pode enriquecer bastante ela. E se você não conseguir voltar? Não, volta sim, porque eu acredito que você já tenha ouvido falar, entre a parte espiritual que vai para fora e o corpo humano, existe um conduto energético, quer dizer, uma linha de força, que os antigos hindus chamaram de cordão de prata. Óbvio que não é um cordão, é um conduto de luz que emana uma energia luminosa. E isso fica, quer dizer, o corpo... O espírito sai do corpo e quando ele sai, ele leva esse cordão luminoso? Leva esse cordão, e é esse cordão que puxa a pessoa de volta para dentro do corpo. Por isso quando a pessoa quer? Quando a pessoa quer ou quando o metabolismo do corpo sobe, porque, por exemplo, se às vezes está deitado, estourou o cano de descarga de uma moto na rua. Então aquilo cria um sobressalto no corpo, na mesma hora você é puxado. De onde você estiver, você se sente encaixado dentro do corpo em questão de frações de segundo. Até onde você já foi, sabe? Olha, eu já fui até para fora do planeta, fora do corpo, Jô. Para fora do espaço terráqueo. E ficou aquela baba te ligando até o corpo? Não. Aquele fio, hein? Não, esse fio energético, ele fica ali grudado na altura da nuca, tá? É como se fosse um feixe de luz, tá? Ele fica ligado na tua nuca espiritual até a altura da cabeça física. Pois é, mas se você saiu do planeta, aquilo vai esticando. Ele não tem, veja bem, ele tem uma elasticidade incalculável. Porque quando se fala cordão, você imagina uma corda
corda, não é. O cordão não é um facho de luz, mas digo, você não perde contato com esse facho de luz. Não, você não perde contato, não. Você quando está fora do corpo, você vê o corpo lá na cama. Você vê o facho de luz também. Você vê o facho entre você e o corpo que está deitado lá na cama. Você saiu do planeta, foi até onde você foi passear? Eu fui para fora do sistema solar, Jô, porque veja bem, nessas experiências fora do corpo, eu encontro com espíritos, tá? Eu não sou espírita, não sou esotérico, eu não sou absolutamente nada, eu sou um espírito. Você encontra com quem, por exemplo? Olha, por exemplo, dentre os vários espíritos que eu encontro, tem muitos conhecidos e outros desconhecidos. Eu vou falar os conhecidos, não para aparecer, mas é porque vai ficar mais fácil do telespectador entender. Um dos espíritos que eu encontro bastante foi um amigo seu, comediante, o Ari Leite, tá? Que fazia o seu Saraiva lá no Balança Mas Não Cai, né? O Vinícius de Moraes é outro. Tá? E enquanto, por exemplo, o Vinícius de Moraes, uma curiosidade que eu acho que vocês vão gostar, ele fundou no Plano Astral uma companhia de poetas desencarnados. Se chama Companhia do Amor, a Turma dos Poetas em Flor, Jô. Uma coisa. O espírito não tem nada melhor para fazer? Tem, mas tem. Fazendo a companhia dos poetas desencarnados, quer dizer, um espírito evoluído como o do Vinícius. Ô, Jô, olha bem. Fica lá, vamos lá, pessoal. Não, mas não é esse tipo de poesia, não. Não, pois mesmo recitando, são por demais os perigos desta vida. Não é isso não. Tem paixão, principalmente. Eles costumam, a proposta lá do Vinícius de Moraes é passar, por exemplo, passar mensagens pro dia a dia, explicando para as pessoas que do outro lado não tem só vida após a morte, Jô, tem alegria. Mas aonde você encontra o Vinícius? Como é que é? É no cosmos? O que tem? Qual é o environment? O que tem em volta do espírito? Por exemplo, muita gente acha que depois da morte tu vai sair o quê? Vai pro espaço, é tudo luz. Não é assim, Jô, tá? Porque espiritualmente, já pensou o camarada ali, o seu Joaquim da Quitanda? Nunca ouviu falar em nada disso. Morreu e tá no meio da luz. Não é assim, não vai entender nada. Porque a pessoa só por sair do corpo, ela não mudou, ela é ela própria, com somatório de defeitos e qualidades que ela tem. Então as pessoas no plano astral, elas são atraídas para outro tipo de pessoas semelhantes a ela por afinidade, já que semelhante atrai semelhante. Então o meio ambiente astral, vamos chamar assim, apenas para explicar melhor, ele reflete em muitas imagens aqui da Terra para que o espírito possa se adaptar lentamente e ir galgando um grau mais avançado, onde aí sim as coisas começam a ficar muito mais sutis, energéticas e cósmicas. Isso é, a gente não vai morrer e desembocar no espaço sideral. A gente leva uma transição até chegar lá de algum tempo, e entre o espaço e a Terra existe um plano astral meio a meio. Mas o que tem nesse plano astral? Como é que é o cenário desse plano astral? O cenário, por exemplo, você encontra cenários, você encontra árvores, Jô, você encontra gramados, você encontra prédios. Aí você vai falar, qual foi a construtora que construiu aquele prédio do lado de lá? Tá, não há isso, é tudo plasmado mentalmente, porque até aqui a gente é capaz de fazer uma forma mental. Se eu pensar muito em você aqui, vai emanar da altura da minha cabeça, da minha aura, um formato mental do Jô Soares. Agora, qual é a diferença, Wagner, de você disso ser uma projeção do teu espírito e de ser um sonho que você está tendo? Estou sonhando com Vinícius e com Ari Leite. Inclusive, o Vinícius e Ari Leite junto é uma coisa que não combina muito. Quer dizer, os dois, você disse que as pessoas vão procurar as pessoas que se frequentavam, etc e tal. E o Ari Leite com o Vinícius, por acaso, não tinha muita coisa em comum. A coisa que eles têm em comum hoje, Jô, tá? Não é a afinidade do que fazem. É que os dois estão mortos. Exatamente, você vai falar. Os dois estão afinidade, é evidente. Então, o que acontece? A afinidade também que eles têm é o fato de quererem passar alguma coisa pro plano físico para dar uma luz para as pessoas. Porque, por exemplo, a poesia que o Vinícius Moraes passa hoje em dia não é uma poesia falando de amor, está falando de vida após a morte, dando um toque para quem perdeu um familiar, só que usando aquele jogo das palavras para atrair a pessoa com aquela coisa do coração. Por exemplo, o Ari Leite me passou uma piada outro dia, você vai falar, puxa, não tem mais o que fazer? Tem sim, porque é para quebrar aquela coisa muito presa da área espiritual. Por exemplo, a piada que o Ari Leite passou outro dia para mim. Você sabe o que é uma alma penada? É um lobisomem, um vampiro? Nada disso, é uma alma com penas, é uma galinha desencarnada. É isso que é uma alma penada. Então, porque a alma penada é uma coisa, um fantasma. Tem galinha desencarnada? Não, desencarnada não. Tô perguntando se você não viu nenhuma galinha, nenhum cachorro. Eu nunca vi galinha. Em relação à tua pergunta, se isso não poderia ser um sonho, quando você está sonhando, Jô, tu perde a autocrítica, você perde a coerência. Por exemplo, um armário pode virar um elefante na tua frente e o sonho continua. Isso é, o sonho não tem nexo, não tem lógica. Nessas experiências fora do corpo, você relaxa, projeta você próprio para fora, você enxerga o teu corpo, você tem a mesma autocrítica que você tem aqui. Se você estiver lá fora, você vai falar, eu sou o Jô Soares, eu estou projetado, ali está o meu corpo deitado. E o que eu estou fazendo aqui? Deixa eu pensar agora num determinado alvo para mim ir naquela direção. Você tem a autocrítica normal. Me explica o seguinte, tem uma coisa que fica meio confusa, que é o seguinte.
você sai do teu corpo, aí você diz assim, eu chego a sair do planeta. Quando você está falando em planeta e em sistema solar, você está falando de uma realidade física, material nossa aqui. Ao mesmo tempo você diz, eu saio do planeta e saio do sistema solar e entro num mundo, num plano astral diferente, onde tem prédios, tem gramados, tem, né, campo de futebol, tem tudo. E tem mesmo. Tem mesmo. E veja bem, João, ao falar isso, é naturalmente que eu sei que tem milhões de telespectadores sérios. Cara, esse cara é maluco, tem sim. Não, tá? mas deixa eu completar a pergunta. Ao mesmo tempo que você está fora do corpo, você está vendo a Terra lá embaixo e você está vendo esse outro plano astral onde você não é assim não. É uma questão de frequência, tá? Por exemplo, em algumas experiências, a gente sai do corpo e vê o meio ambiente terreno imediato, normal, como nós estamos vendo aqui. Por exemplo, se eu me relaxasse aqui e fosse projetado até ali, eu veria o pessoal que está ali. Eu ainda estou no plano físico agora. É isso que eu estou perguntando. Se a vibração do corpo espiritual, vamos chamar assim, estiver mais sutil, imediatamente, no instante que você sai do corpo, tu já não vê mais o plano físico. Você já vê uma realidade diferente, a questão de dimensão. Você vê uma outra coisa. Exatamente. Quer dizer, você não vê as duas ao mesmo tempo. Não, ao mesmo tempo não. É como se você cruzasse uma porta. Vamos chamar como a física chama, um portal dimensional. Mas aí você não vê mais o teu corpo aqui. Você já não vê o teu corpo e não vê o plano físico. Você vê, literalmente, aquela realidade espiritual onde você está. Isso não te dá medo? Quer dizer, porque aí você não vê mais o teu corpo, você diz, e aí, como é que eu faço para voltar? Não dá, não. Inclusive, uma das lendas que existe por aí, popularmente, dizem por aí o seguinte, cuidado, muita gente já morreu fazendo viagem astral. Até hoje, nunca se acordou alguém que morreu dormindo para perguntar se ela morreu fazendo viagem astral. Tem muita lenda, Ju, sobre esse assunto. Mas também o contrário também não se sabe. O contrário também não se sabe, tá? Mas Nenhuma coisa nem outra. Mas a pessoa pode saber se ela desenvolver esse assunto. E a pessoa pode pensar que está fazendo uma viagem astral. Tô fazendo uma viagem astral. Aí diz, não, tu tá morto, meu. Eu vou voltar. Ela tem a diferença, Ju. Não vai voltar. É a diferença de passar a mão aqui atrás e ver se tem um cordão ou não. Se não tem, dançou. Se não tem o cordão? Se não tem, dançou. Cadê o meu cordãozinho? Dançou. Escuta, mas vem cá. Isso aqui onde é que é? Que plano é esse aqui? Não sei, meu filho. Eu sou São Pedro. Eu sou São Pedro, seu cordão já tá aqui rompido, viu, meu filho? Entra aqui que você dançou. Que língua você, quando você está num plano astral, você encontra pessoas de outros países, por exemplo? Sim, a língua é telepatia, Ju, tá? Não tem esse problema de linguagem fora do corpo, não. Aliás, até aqui, segundo o que parece, o futuro da humanidade, eu acho que no futuro nós vamos usar muito mais a telepatia, porque o ser humano está desenvolvendo, tá? Nós vamos usar muito mais a telepatia para poder se comunicar. E aí vai acontecer uma coisa que vai fazer o ser humano crescer. Você usando telepatia com alguém, não dá para a pessoa esconder nada de você e vice-versa. A hipocrisia seria liquidada nesse caso, porque se a humanidade chegar no estágio desse, a gente deve lembrar que Jesus Cristo falava muito, vós sois deuses, não é? Mas não é pelo que a gente é pelo que a gente pode vir a ser, caso a gente desenvolva como pessoa e como consciência mais para cima. Então a telepatia é a linguagem que é usada espiritualmente lá e que para o futuro vai ser usada na Terra. Mas como é que você visualiza os espíritos? Por exemplo, Vinícius, ele tá com a roupa que você visualizava ele quando ele era vivo? Não, é assim, os espíritos... Óculos, tem óculos? Eles aparecem da maneira que querem, tá? Eles mudam o corpo espiritual da maneira que querem. É um corpo de uma plasticidade incrível e ele reflete aquilo que a pessoa pensa. Geralmente... Se ele quiser, ele pode aparecer de bonezinho e copo de uísque na mão, pode aparecer. Inclusive, a primeira vez que eu vi o Vinícius Moraes, porque eu tenho a clarividência aberta também, Jô, eu estava na praia em Ipanema, em janeiro de 90, quando o Vinícius Moraes apareceu na minha frente, plena praia de Ipanema, meio-dia, domingo, lotada, verão carioca, tá? E o Vinícius Moraes na minha frente, né, eu consigo levar isso de uma maneira normal, e ele falou, Wagner, eu fundei a Companhia do Amor, uma turma de poetas astrais, tu quer ser médium da gente para passar essas mensagens pro plano físico? Eu falei, por quê? Porque você é neutro, você não é religioso, você é um cara normal e a gente quer passar as coisas normais do dia a dia. Psicografa é a primeira coisa aí, eu não preciso incorporar como médium espírita convencional para psicografar, Jô. Eles vão contando, eu vou copiando. Então, eu não tinha papel, eu tive que psicografar num talão de cheque. Pra você ter uma ideia, era o único papel que eu tinha. Então, o Vinícius Moraes me passou... É o chamado cheque fantasma. Cheque fantasma. Aliás, Jô, se levasse os médios... Se levasse os médios pra Brasília, pra incorporar os fantasmas, pra dizer as coisas lá, ia dar muito ibope também, né? Muito. Então... E aí você anotou tudo? Eu anotei que era uma coisa pequenininha, mais ou menos assim. Eu fundei a Companhia do Amor. Você quer me ajudar? Vai amando que eu te contrato.
já que é uma companhia do amor, tá? Então, outro dia, o Vinícius estava me contando que apareceu um ET para ele, é uma brincadeira que ele fez com palavras, e ele perguntou pro ET, ET, eu sei que você está com pressa, né? Como é que eu faço para entrar em contato contigo de novo, te contactar, já que eu tenho tanta coisa para te perguntar? Aí o ET riu para ele e disse assim, não é você que é o poetinha do além? Sou eu mesmo. Não é você que escreve mensagem por um médium carioca que mora em São Paulo? Sou eu mesmo. Não é você que fundou a Companhia Astral dos Poetas? Sou eu mesmo. Não foi você outro dia que escreveu lá, pediu pro médium escrever, vai amando que eu te contrato? Então, se você quer me contactar, vai amando que eu te contacto. Tá entendendo? Então eles passam esse jogo de palavra assim para tentar mostrar pro pessoal que tem muita coisa legal do lado de lá, Jô, que a morte não acaba nem com a alegria. É essa a proposta. Bom, esse tipo de papo é sempre um alento para as pessoas que ficam em dúvida se há ou se não há alguma coisa do outro lado. Eu tenho a impressão que a pessoa que sente esse tipo de experiência deve se sentir muito tranquila em relação à vida após a morte, né? Jô, quer dizer, você não tem medo nenhum eu não tenho medo nenhum de morrer, Jô. De olhar para trás e não ter mais veja bem, cordão de prata. Não tem problema nenhum. Eu já estou acostumado a ir do lado de lá e, inclusive, uma das coisas que eu mais faço espiritualmente todo mundo aqui deve ter visto o Ghost, aquele filme e tal. Eu ajudo muitos espíritos, muitas pessoas que morrem e ficam mal do outro lado. Aparece aqueles bichinhos pretinhos que não, tem... aquilo daquele jeito não. É? Não, aquilo lá é um exagero. Deixa eu ver o teu livro aqui. Isso aqui eu trouxe, Jô, pra te dar, tá? Muito obrigado. É um livro que eu tô lançando agora e a renda desse livro, Jô, tá toda direcionada para um lugar de crianças excepcionais aqui em São Paulo, que é o Lar Ternura de Assistência para Crianças, tá? Viagem Espiritual de Wagner Borges. Para quem quiser mais informações, eu viajo muito pelo Brasil, dando curso, palestras, eu não cobro nada para dar palestra, eu faço isso como uma maneira de levar informação para as pessoas. Inclusive sem gastar viajo passagem. Sem gastar e uma viagem aqui também, né? Tá bom? Wagner, muito obrigado pela presença, daqui a pouco a gente volta.